De acordo com o laudo médico, a criança não morreu de lesão traumática e nenhum sinal de lesão interna foi encontrado no corpo da garota. Mas o laudo também afirma que não foi possível detectar a causa da morte. O delegado do 4º Distrito, que não pode gravar entrevista por causa de uma determinação da Secretaria de Justiça, encaminhou o documento para o juiz responsável. O delegado afirma que não há provas suficientes para incriminar a mãe da criança, que continua presa e não foi liberada para o sepultamento. A família nega as acusações e afirma que por várias vezes a criança, que reclamava de mal-estar, foi levada a outros hospitais. Minha filha foi lá no hospital um tempo atrás, no dia 4 desse mês, do mês 10, foi atendida e o médico olhou a criança e passou o medicamento para ela, botou os aparelhos nela, mas só que liberou a criança, não internou a criança. A criança voltou doente, ele passou mais remédio para isso. Eu acho que isso, ela já estava doente, com o tanto de remédio que botou nela, passou para ela, né? Foi piorar. Aí nós levamos ontem. A criança já chegou quase ruim já. O caso aconteceu no hospital do bairro Promorar. Segundo a polícia, o policial que estava de plantão suspeitou que a criança era vítima de maus tratos. A ordem de prisão da mãe da criança foi assinada pelo juiz da Central de Inquéritos, Silvio Valoar Cruz Júnior. De acordo com as investigações da polícia, a médica que atendeu a criança no hospital não foi ouvida no inquérito e, em momento algum, afirmou que a criança estava com lesões no corpo. O delegado pediu que a mãe da criança fosse solta imediatamente, mas o pedido foi recusado pelo juiz. Bom dia, Nádia. No caso da criança que já havia falecido, a orientação do Conselho Tutelar foi, no caso, orientar a médica para que procurasse a polícia, já que o Conselho Tutelar não poderia fazer mais nada, não seria mais papel deles. Mas as denúncias de maus tratos são muitas. Só aqui no 3º Conselho Tutelar de Teresina, em média, 80 denúncias de maus tratos, de agressão física somente, estão sendo acompanhadas. Nós vamos conversar com a Maria do Carmo, pode trazer mais informações. Vocês orientaram a médica, nesse caso específico, a procurar a polícia, mas chegaram a acompanhar de alguma forma essa família? Já haviam alguma outra denúncia semelhante? Bom dia. Bom dia. A conselheira de plantão do domingo recebeu a ligação da médica, que ficou preocupada, né, quando observou o bebê. Achou muito desnutrido pela idade, né? Então, como a criança já tinha ido a óbito, ela orientou que fizesse a denúncia, né, se ela achasse necessário, para poder que fosse acompanhado, para poder ser investigado o que realmente aconteceu. O Conselho Tutelar, no momento, está afirmando o que foi que aconteceu. Mas a orientação, no momento, no domingo, que a conselheira repassou para a médica, foi que procurasse, entendeu, registrar se houvesse necessidade. A médica chegou a especificar esses indícios de maus tratos, quais seriam eles? Ela colocou o seguinte, que a criança estava muito desnutrida, né? Que ela não falou em hematoma no momento de jeito nenhum, ela não destacou que tinha hematoma pelo corpo, mas ficou muito preocupada por ver a situação física da criança. Então, nessa preocupação foi que ela ligou para o Conselho Tutelar que providência poderia ser tomada naquele momento. Em outros casos de suspeitas, conselheira, tanto de familiares como vizinhos, qual que deve ser o procedimento e que indícios seriam esses que poderiam levar a uma denúncia ao acompanhamento do Conselho Tutelar? O vizinho observar que uma criança tem chorado muito, muitos gritos, às vezes dos pais, às vezes os pais brigam entre si e aí descontam nas crianças. Então, ao observar isso, ligue para o Conselho Tutelar 3227-6714 ou então para o Disque 100. Você pode fazer essa ligação de qualquer telefone, entendeu? Então, denuncie. Se você é desconfiado, denuncie. A gente faz a visita e averigua. Se tiver alguma situação, a gente encaminha para a delegacia requisita o exame, a gente vai para o IML e faz o exame. Se não tem nada, pronto, a gente acompanha o caso. Se tiver alguma situação, a polícia começa a acompanhar esse caso. No caso de denúncias falsas, existem muitas delas e nesse caso, quem faz a denúncia, se identificar, passível de que tipo de penalidade? Quase sempre quem faz a denúncia não se identifica, principalmente quando envolve agressão física contra criança ou adolescente. Essa semana mesmo eu fui em uma denúncia, quando cheguei lá não procedia a criança, a gente verifica a criança, não tem nenhum ferimento, não tem nenhum hematoma, então se a gente verifica, pede desculpa à família, né, e a denúncia é infundada. Então se tiver outra denúncia, a gente retorna mais uma vez e verifica a situação, né, mas tem muitas denúncias, infelizmente, que a gente vai e não procede.
Muito obrigada, então, conselheira Maria do Carmo, pelas informações. Ela falava também dessa questão das falsas denúncias, Nádia, que às vezes uma pessoa faz simplesmente por alguma rixa, alguma adversidade com o vizinho, e acaba fazendo uma falsa denúncia. Felizmente, o Conselho Tutelar apura tudo isso, atestando isso, libera o caso e a pessoa fica livre. Nádia. Gorete, obrigada pelas informações. Só lembrando que nesse caso da morte da Ana Clara, domingo lá no Hospital do Promorar, a mãe foi detida, a prisão temporária foi transformada em prisão preventiva, foi pedido o relaxamento da prisão, foi negado, ela foi levada para a casa de custódia, mas lembrando, como nós mostramos agora há pouco aqui, foi feito o laudo cadavérico, a autópsia na criança e não foi constatada ou determinada a causa da morte da Ana Clara. Obrigada, Gorete, pelas informações.